Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês o conceito de completude funcional em álgebra booleana. Esse aqui é o vídeo parte 1. Esse vídeo aqui, gente, ele faz parte da playlist Matemática Discreta 1 do meu canal. Então se você está estudando esse assunto aí, quer aprender um pouco mais sobre o mesmo, vá a dica aí. Assiste os vídeos desta playlist aqui, beleza? Então, gente, na aula passada, se você me acompanha nos vídeos da playlist Matemática Discreta 1, nós abordamos um problema da matemática discreta, da álgebra booleana, que é o seguinte: dada uma função, foi o problema 1, eu escrevi lá, dada uma função, cujos valores eram conhecidos, ou seja, dadas as entradas possíveis, para a quantidade de variáveis que eu tinha lá, eu conheço as saídas, se era possível representar essa função de uma forma algébrica, digamos assim, compactando essa função à sua lei de formação. E quando o usuário, por exemplo, no computador, entrasse com os dados de entrada, ela calcularia a saída. Assim você não precisaria armazenar uma tabela com todos os valores dessa função e ainda tem um mecanismo de procura lá dentro. Então, assim, a gente explorou bastante esse problema 1 e viu que ele tinha solução. Certo? Era possível, sim, dada uma função booleana com os valores conhecidos, achar um representante algébrico, literal para ela. Agora nós temos um segundo problema, que é o seguinte: existe um conjunto menor de operadores que pode ser usado para representar uma função booleana qualquer, ou seja, a gente vai buscar o que a gente chama de conjunto funcionalmente completo, quer dizer, é uma quantidade mínima de operadores, no caso até agora nós temos o vezes, o mais e o complemento, são 3 operações que nós temos na álgebra booleana, tá certo? Será que apenas 2 deles seriam suficientes? Ou será que se eu pegar e definir outros operadores, eu vou conseguir fazer com apenas 2 ou com até mesmo apenas 1? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Se você observar bem, nós temos duas leis bem conhecidas que vão nos ajudar a resolver esse problema 2 aqui. A primeira delas é o seguinte, note que podemos eliminar todas as somas por meio da seguinte identidade. Então, se eu tenho uma soma de duas variáveis booleanas, eu posso usar essa identidade aqui, usando a lei de De Morgan. Então, eu posso dizer que a soma de x com y é o quê? É o produto, é o complemento do produto dos complementares de cada uma dessas variáveis, Só para a gente relembrar, gente, quando a gente tem x barra vezes, fazer aqui uma continha, só para a gente mostrar isso aqui, Então eu tenho assim, x barra vezes y barra, tudo com a barra em cima. Essa primeira barra aqui, ela faz o quê? Ela muda, toma o complementar de todo mundo que está abaixo dela e muda o vezes pelo mais. Então fica x barra, barra, mais y barra, barra. O complementar do complementar, propriedade duplo complementa é x. O complementar aqui, no caso, fica só o y. Então eu consigo mostrar que isso é igual a isso e vice-versa. Então nós temos essa identidade aqui que é capaz de eliminar todas as somas. E, analogamente, nós temos uma que é capaz de eliminar todos os produtos. Que é esta aqui. De novo, a partir do lado direito aqui, esse complementar aqui troca esse sinal de mais e toma o complemento de todo mundo, Só que o complemento do complemento fica a própria variável. Pronto. Está aí uma microdemonstração, tá certo? desses fatos. Na verdade, aqui só apliquei a lei de De Morgan, certo? Então, com isso nós temos o seguinte: assim temos que é possível representar todas as funções booleanas com apenas 2 operadores. Ou a gente usa só o mais e o complemento, a gente vai ver daqui a pouco um exemplo, ou só o vezes e o complemento. Tá certo? Quando isso ocorre, como mencionado aqui no início da aula, acho que eu mencionei, esses conjuntos aqui, o mais e o complementar, ou o vezes e o complementar, eles são ditos funcionalmente completos, ou seja, eles são suficientes para a gente trabalhar essa álgebra que a gente definiu aqui dentro da álgebra booleana. Tá certo? Então nós temos que é possível trabalhar somente com eles. Para a gente entender isso, eu peguei aqui um exemplo interessante, que é o seguinte: utilize somente os operadores mais e complementar para representar esta função aqui. Então perceba que é uma função que tem, vezes, mais, tem tudo aí. Então eu quero representar esta função usando somente o mais e o complementar. Perceba que eu tenho que eliminar então os produtos que tem aqui. Então aqui a gente tem o seguinte, gente, Para a gente fazer isso, a gente tinha que usar o quê? As leis de De Morgan. Então, note, eu quero só o mais e o complementar. Eu botei o tracinho lá em cima para não confundir com o menos. Se fosse um menos, seria aqui, Mas não existe menos em álgebra booleana, Então não vamos viajar, não. Então observe o seguinte:
Aqui, ó, eu tenho, então, que a minha função f de x, y, vou copiar ela aqui, z, né, são uma função de 3 variáveis. Aí aqui, ó, esse cara aqui, eu vou usar a identidade e trocar por essa soma aqui com esses complementos, né, então, x barra, y barra, tudo com a barra, mais o mais aqui permanece, então, ó, eu eliminei o que? O vezes, né, esse primeiro aqui por meio dessa operação. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou pegar o complementar do z mais o complementar do x mais y. Note que isso aqui é um termo só, a gente pensa como se fosse um termo só. E no final, complementar disso aqui tudo. Pronto. Então perceba que não apareceu o produto nesta forma. Consegui somente com 2 operadores, ou seja, claro, a função foi um pouco mais complicada, mas nosso objetivo aqui é simplificar de um lado. Tudo bem, pode ser que complicou do outro, mas isso pode ter alguma vantagem em algum ponto. Sei lá, se você for ensinar seu computador a trabalhar, você não precisa ensinar ele 3 coisas, você só ensina 2. Ele vai executar do mesmo jeito. Claro, se essas 2 são mais eficientes do que 3, aí é outra história. Mas a princípio essa é a ideia. Em vez de você ensinar ele a operar com 3 objetos, 3 operações, você diz, não, só 2 já basta. Tá certo? Você vai sempre conseguir operar só com 2 e fazer tudo que você já faz. Mais ou menos essa ideia. Aí, no exemplo aqui abaixo, eu vou ter assim, repito o exemplo anterior usando somente o vezes e o complementar. Então, nós vamos copiar aqui nossa função. É o f de x, y, z, igual. Aí, aqui nós temos o quê? X vezes y, né? Só copiar ela normal, z vezes x mais y. Então, gente, eu tenho que eliminar os mais, né? Então, esse primeiro cara aqui, ó, esse mais aqui, ele faz o seguinte. Vai ter um complementar nesta parte e nessa outra parte. Então, vai ficar assim, x vezes y barra vezes z vezes x mais y barra e uma barra de tudo. Só que tem um problema, tem um cara aqui que eu ainda não eliminei o de lá de dentro. Tá certo? Então, ó, perceba, esse cara aqui é como se fosse uma coisa só e esse outro termo uma coisa só. Então eu passo uma barra nesse, passo uma barra nesse e uma barra no geral. Aí agora é o seguinte, falta aqui dentro. Então eu continuo com o que eu já tenho, que é x vezes y barra. Eu vou descer um pouquinho mais aqui, senão não vai caber. Vou botar aqui atrás também. X vezes y, uma barra neles todos, porque aqui é um objeto mais outro objeto. Vezes z vezes. Então aqui dentro eu já aqui fora eu já trabalhei. O problema é aqui dentro, ó, que vai ter que ter um x mais y barra, x barra mais y barra, quer dizer, agora ficou vezes, né? E uma barra neles. Tá certo? E claro, tinha uma barra aqui anterior. Então perceba, num primeiro momento eu elimino esse mais aqui externo, né? Colocando uma barra em cada uma das partes que tem o mais, que estão sendo somadas, e uma barra principal. Aí agora eu venho para a parte interna. Esse mais aqui, ele vai ser eliminado por um vezes com uma barra aqui em cada um e uma barra nos dois, ó. Então tá aí, eu consegui representar esta função aqui com apenas 2 operadores. Claro, você vai falar, pô, professor, ficou um pouco complicado, será que é pior, melhor o computador? A pergunta aqui não necessariamente nesta aula é essa. Talvez, eu acredito, que seja melhor você ensinar 3 operações para ele ao invés de ter apenas essas 2. Mas em algum momento, talvez 2 operações seja mais eficiente para algum certo tipo de raciocínio, né? Quer dizer, seu computador ele vai ter que decidir menos que operação usar, porque ele só sabe 2 operações. Então você pode, de certa forma, trabalhar só com essas 2 operações. Tá certo? Ou o mais e o complemento, ou o vezes e o complemento. O mais e o vezes não formam um conjunto funcionalmente completo. Tá certo? A gente tem que ter a presença do complementar, não tem jeito. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários, né? Mas a ideia aqui é essa. Basicamente, esses 2 exemplos resumem o que a gente está querendo. Representar uma função somente usando 2 símbolos. Próxima aula, na parte 2, você vai perceber que a gente vai conseguir com apenas um símbolo. Não é nenhum desses, tá certo? É um símbolo novo. Na verdade, são 2 símbolos, só que cada um forma um funcional completo. Tá certo? Que a gente consegue representar
qualquer função com apenas esses dois simples. Isso é que é o legal, ou seja, agora você pode ensinar só uma operação para o seu computador e falar, ó, eu vou fazer álgebra booleana só com uma operação. Tá certo? Então é isso aí, espero que tenham entendido e tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.